Estamos de volta com o nosso podcast O Verbo se fez corpo, né? A gente tem falado aí, nesses últimos dias, sobre a batalha espiritual, que não tem como a gente fugir, né? É uma realidade, é uma batalha que já está acontecendo, onde a gente precisa provocar ou buscar a integração entre o corpo e a alma. Hoje, nós vamos falar, né? Nós começamos falando sobre a batalha, entendemos como o inimigo tem agido no nosso cotidiano e na nossa vida, e hoje a gente vai falar sobre a reconexão do corpo e o espírito. A gente vai continuar falando sobre esses episódios, sobre esse tema nos próximos episódios. Hoje nós vamos nos voltar sobre a reconexão, sobre reconectar o corpo e a alma. Muita gente, né, tem falado sobre a questão da desintegração do corpo, né, meu corpo, minhas regras, faça amor, não faça guerra, onde como se nós fôssemos somente corpo ou nós fôssemos somente alma. Hoje a gente vai dar essa continuidade falando sobre a batalha espiritual, né, de como muitas ideias distorcidas vão confundir na nossa cabeça. E se você parar para observar a história, a gente saiu de um extremo para o outro. De um lado, o moralismo fechado. Você lembra que ontem nós falamos sobre o evangelismo, né? A normalização das perversões. Nesse contexto, a gente também pode falar que o puritanismo que a gente vê no coração de algumas pessoas, ele não é a solução. Na verdade, é uma visão reprimida, desintegrada, que também ajudou a construir uma confusão que a gente vive hoje, que é justamente, né, tentar sufocar os nossos desejos e prazeres não funciona. Vou repetir. Tentar sufocar os nossos prazeres e desejos não funciona. O caminho é a gente ordenar a nossa alma, ordenar o nosso olhar, ordenar o nosso corpo. Se eu, por exemplo, né, disser que os desejos e os prazeres, eles são, né, o desordenamento, o sufocamento, né, desses desejos e prazeres, são o caminho correto, né? Aí eu vou estar dizendo para você que é como tentar estancar uma ferida que continua aberta, ou seja, a gente não conseguiu resolver o problema. Vamos ser sinceros, tá? O desejo faz parte de quem nós somos. Desejo ser pai, desejo cursar uma determinada faculdade, desejo estudar determinado tema, desejo que meu time ganhe, desejo comer algo, né, que possa alcançar a nossa alma e os nossos prazeres. Desejo de crescer, de conquistar, de amar, de construir uma família. Então, não tem como a gente reprimir os desejos, porque isso é humano, isso está dentro de cada um de nós. O problema não é o desejo, é o desordenamento dele. Quando a gente reprime tudo, uma hora isso vai explodir, e quando explode, geralmente vem de forma desordenada. A gente vê isso até em histórias conhecidas, né? Pessoas que cresceram em ambientes extremamente rígidos, sem diálogo, sem formação verdadeira, acabam rompendo completamente. Não necessariamente por culpa da fé, mas pela forma distorcida como ela foi vivida. Isso gera revolta, confusão e uma busca desordenada pela liberdade. E isso aparece até em histórias conhecidas. Eu vou contar aqui para vocês rapidamente a história da cantora Madonna. Um ícone da música internacional, popstar, e ela já contou várias vezes, né? Para quem tem acompanhado, pode colocar aí no Google. Ela já contou várias vezes que cresceu em um ambiente extremamente rígido, sem diálogo suficiente sobre a fé e sexualidade. A família dela é católica, né? E o que é que aconteceu com a Madonna? Ela se tornou um exemplo sexual, né, das gerações. Houve uma ruptura, uma reação, uma busca por liberdade que foi, como a gente percebe, desordenada. E olha que interessante, em vários momentos da vida, ela própria, a cantora Madonna, demonstra uma busca espiritual, um desejo de diálogo com Deus, ou seja, ela não rejeita totalmente a verdade. Ela tem falado sobre isso. Recentemente, antes da morte do Papa Francisco, ela falou que gostaria de se encontrar com o Papa, né? O problema de tudo isso é a confusão da forma como ela foi apresentada. E isso acontece com muita gente hoje, tá? Existe uma verdade profunda. O Christopher West, inclusive, explica isso no material dele. Ele disse que o ser humano tem sede de integração. Mas como é que a gente vive hoje? A gente vê nas TVs, né, na internet, a cultura da morte, a negação da dignidade da pessoa humana, a perda do sentido da vida.
E tudo isso começou, gente, com um ataque direto que a gente já falou em episódios anteriores, que foi justamente sobre a paternidade de Deus. Depois disso, o passo seguinte foi ainda mais radical que a gente viu na história da humanidade. Foi tentar eliminar por completo a existência de Deus. Colocar o homem no centro de tudo, como se ele fosse suficiente. Qual o caminho de volta de tudo isso? Essa é a realidade que eu falei agora há pouco para vocês, né? Primeiro, você ataca a paternidade. Deus não é meu pai. Segundo, você tenta eliminar a existência de Deus e coloca o homem no centro como se ele fosse o autor, o princípio e o fim de tudo, né? E qual o caminho de volta que nós precisamos fazer? Ou olhar novamente para a encarnação. Deus não salvou o homem de longe. Se lembra que Deus se fez carne, e isso muda tudo, porque mostra que o espiritual e o corporal não estão separados. Não existe vida espiritual verdadeira sem reflexo no corpo, e não existe vida corporal plena sem direção espiritual. O desafio, gente, o meu, o seu e o nosso e o desse podcast é reintegrar. Viver no corpo aquilo que vem do espírito e viver no espírito aquilo que passa pelo corpo, sem divisão, sem fuga e sem distorção. Amanhã a gente vai continuar falando sobre esse processo, né, que começa na batalha espiritual. E agora, né, a gente tem falado sobre a questão da reintegração do homem, né, da alma e do corpo. A gente vai falar sobre como a ética e a cultura devem apontar para a dignidade da pessoa humana. Mas, se esse episódio te ajudou, eu vou convidar você, curte, deixa seu like aí no nosso podcast, comenta, tá? E compartilha esse episódio com o seu grupo de amigos, com o seu grupo de jovens, como a JC, com o seu grupo de oração. E aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, tá? É @comunidade-aleluia. Manda um direct lá pra gente e diz assim, olha, eu cheguei até aqui através do podcast O Verbo se fez corpo. Segue a gente nessa caminhada. Para mim tem sido um prazer levar para você esse apostolado de João Paulo II e tendo aí a anuência, né, de Christopher West, de tanta gente que fez do apostolado de João Paulo II um sentido de vida, uma forma de vida, né, uma regra de vida. Para mim também tem sido um prazer levar esse conteúdo para você. Amanhã nós teremos um novo episódio e a gente conversa mais um pouquinho sobre essa reintegração do corpo e da alma e como isso pode gerar dignidade dentro de cada um de nós, tá bom? Te espero. Não deixa de nos acompanhar aqui nas redes sociais. Um abraço. Deus te abençoe.